A prova da SEDUC do Mato Grosso cobrou tecnologia e o papel docente lá no processo seletivo que aconteceu hoje, né? E trouxe exatamente assim, ó, com essas palavras. Como o trabalho docente pode ser aprimorado a partir de ferramentas tecnológicas. Lembra que envolveria o decreto e muita gente assistiu meu vídeo, muita gente mandou dúvida pra mim e eu corrigi a redação também. Então agora eu vou fazer um comentário pra você sobre como teria que ser essa redação, pra saber se você zerou, se você perdeu ponto, se você aumentou, como que aconteceu aí, o que aconteceu na sua redação e te ajudar um pouquinho, tá? Então fica nesse vídeo que eu vou espelhar a minha tela, vou colocar o tema aqui, a prova na íntegra pra vocês. E aí a gente vai junto aí tirar as nossas primeiras conclusões sobre esse concurso que foi muito bom. Eu achei, assim, muito bem elaborado o tema de redação. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E como eu falei, muitos alunos meus fizeram esse processo seletivo aí da SEDUC, a banca era Selecom, vocês assistiram muitos dos meus vídeos, né? Então eu já peguei agora o momentinho que eu tô aqui no feriadão, daqui a pouco eu entro em live também, então vai sair vídeo também pra vocês aqui no canal. E eu vou espelhar minha tela agora, vou pedir pra você que não me conhece, deixando seu like, ativando a notificação, né? Pra você estar sempre bem acompanhadinho aqui junto comigo, tá? Pra qualquer concurso, pra tudo que envolva a redação. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de tudo, tá? Eu faço recurso. Então, se você não ficar contente com a sua nota, você chama a gente aqui no WhatsApp que tem de suporte, me passa o espelho da sua prova, as especificações que a gente tem ali no edital e as datas, né, claro, para que a gente possa enviar para você um recurso bem feito. Sempre dá para ganhar mais algum pontinho, tá? Então a gente olha, faz com muito carinho, com muita atenção, pra gente tentar subir uma posição aí para você, porque isso implica em melhores vagas, tá? Então, ficou um pouquinho em dúvida, acha que você merecia mais? Fala com a gente que alguma coisa a gente tenta ganhar aí pra você. É muito difícil a gente não conseguir ganhar alguma pontuação em recurso, tá? Vamos tentar, pelo menos, aumentar essa sua nota aí, se for o caso. E bora pra aula. E já no cantinho da tela é muito importante eu mostrar pra vocês que a gente tem aqui, né? Secretaria do Estado de Educação do Mato Grosso do Sul. Agora que eu já tô aqui no cantinho da tela, é muito importante você dar uma olhadinha aqui que a gente já tem Secretaria do Estado de Educação do Mato Grosso, né? Professor de Educação Básica. Aqui era uma prova de pedagogia e a gente tem a tal da nossa prova discursiva, que era uma redação, tá? E aí a gente vai ler junto e conseguir constatar tudo que precisava ter sido feito, né? Na banca Selecom. E a gente tem assim, leia o texto a seguir. Isso era o que você precisava ter feito, ler o texto, tá? Tecnologia na educação, ó, isso aqui já são palavras que você precisa destacar ao ler, né? Eu vou destacar as palavras que eu destacaria se eu estivesse lá fazendo esse processo seletivo com vocês, tá? É impossível hoje em dia imaginar atividades que não sejam realizadas com o auxílio de tecnologia. Eu colocaria atividades, colocaria auxílio de tecnologia, sejam elas digitais ou não. A educação é uma área que aproveita muitos recursos deles, muitos recursos tecnológicos e ainda pode avançar bastante na utilização deles, tendo em vista os enormes benefícios advindos do uso das metodologias ativas. A internet ganhou força e um enorme espaço na educação no século XXI, mas para além dela, diversas tecnologias que não dependiam de computadores revolucionaram o ensino durante toda a história. Então, revolucionaram o ensino durante toda a história. Alguns, inclusive, nem de eletricidade precisavam. Alguns dos principais avanços tecnológicos que auxiliam o ensino durante a história foram o quadro negro, o projetor, a fotocopiadora, o corretivo, a caneta esferográfica, a calculadora portátil, entre muitos outros. Sim, a tecnologia é todo objeto, conhecimento ou técnica que modifique o ambiente para resolver problemas. A gente tem um conceito aqui, tá? Um conceito para ser visto, né? Porque muitas vezes alguns professores, teve gente que fez no meu curso, uma tendência de falar mal da tecnologia. Não é isso que está sendo expressado aqui. De seu modo, cada uma dessas invenções revolucionou a educação com as necessidades da sua época.
Agora, a tecnologia na educação vem ganhando espaço para trazer novas mudanças compatíveis com os desafios do nosso tempo, o hoje, tá? Seja em cursos completamente à distância ou em cursos com a maior parte da carga horária presencial. As tecnologias aplicadas à educação podem trazer grandes benefícios para o sucesso da instituição de ensino. Bom, trazia o decreto fala sobre tecnologia e educação, o decreto 147 de 10 de outubro dispõe sobre programa Educação de 10 anos no âmbito do Estado do Mato Grosso. Segundo o primeiro artigo desse decreto, o referido programa define-se como uma política estatal com projetos e ações desenvolvidas para a melhoria da qualidade e dos índices educacionais no âmbito do Estado do Mato Grosso. O artigo 3 estabelece 6 pilares fundamentais do programa, sendo um deles tecnologia da educação, tá? Com base na leitura, né, apresentada, considerando que é disposto no programa, desenvolva um texto dissertativo argumentativo a partir da seguinte questão norteadora: como o trabalho docente pode ser aprimorado a partir de ferramentas tecnológicas? Primeira coisa, eu deveria já colocar sim ou não, né? Por exemplo, tem gente que pergunta isso, deveria colocar sim ou não, já que é uma pergunta? Não, tá? Você não vai começar assim. Bom, aqui a gente tem, né, 15 linhas, tá? Que era importante, 15 a 20 linhas, né? Não pode ter cópia do texto motivador, caneta esferográfica azul ou preta, utilizar a norma padrão da língua portuguesa e ilegível de 0, tá? Bom, o que a gente tem aqui para entender bem? Vou até dar uma ampliadinha aqui no cantinho para ficar legal para vocês, tá? O que você deveria ter feito e como que você não zera? Se você escreveu algo envolvendo a palavra tecnologia ou sinônimo, tá? Aqui, ó, tecnologia ou sinônimo, você já não zerou, né? Como que você deveria ter começado? Como que eu começaria? Por exemplo, eu diria, né, lá de início, antes de colocar qualquer situação do decreto, eu colocaria assim que a educação no Brasil vem em constante evolução, né, desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Seja pela educação indígena, ou seja pela educação com tecnologia hoje, o Brasil está no rumo da melhoria. E aí eu colocaria a tese, né? Colocaria: exemplo disso hoje é a educação no estado do Mato Grosso, que visa, né, com auxílio da tecnologia, tá, melhorar os índices, melhorar a qualidade do ensino, melhorar os resultados, né, do ensino na prática, tá? E aí colocaria lá um argumento de, por exemplo, assim, a partir das ferramentas tecnológicas, como aprimorar, né? E aí eu colocaria uma argumentação voltada exatamente para a docência com aqui as ferramentas tecnológicas. E esse aqui eu desenvolveria o argumento, né? Então eu começaria, como eu falei, com um repertório da educação, da perspectiva da educação no Brasil. Colocaria a tese como exatamente aqui, né, o aprimoramento da tecnologia, e desenvolveria um argumento, colocaria um argumento, uma causa, por exemplo, aqui, e eu colocaria, por exemplo, aqui, como o trabalho docente pode ser aprimorado a partir de ferramentas tecnológicas. Eu colocaria como argumento, vamos pensar junto. Eu não fiz essa redação, então tô pensando aqui agora com vocês, tô lendo e pensando com vocês exatamente, sem ter feito script antes, tá? Então, eu pensaria como um bom argumento aqui a reciclagem do professor. A reciclagem do professor. Ou a formação contínua do professor, né? Reciclagem para aqueles que já têm tempo de carreira e precisam se atualizar. Ou botaria reciclagem ou formação permanente do professor. E aí eu começaria dizendo assim, lá no meu desenvolvimento, que só tem um mesmo, né? Então aqui seria o primeiro parágrafo. Lá no meu desenvolvimento 1, eu poderia colocar dizendo assim, né? Que é necessário, né? É necessário, vírgula, um olhar para a formação docente do professor que vai atuar com
tecnologias hoje no ensino fundamental e médio brasileiro, né? Colocaria depois um conceito sobre educação, colocaria uma frase célebre que a gente tem, que a educação muda o povo, tá? Colocaria assim que sem a educação a nossa sociedade não muda. E finalizaria na nossa conclusão aí com uma conclusão que dizendo assim que, portanto, é evidente, né, que o professor e as tecnologias hoje são a esperança do Brasil, tá? E é com o apoio da tecnologia, embasado no decreto que prevê, né, não somente com que o aluno esteja bem, mas que o docente também seja olhado e trabalhado, né? Que aí eu colocaria a Secretaria de Educação, junto com cada município, né? Poderá criar programas de formação continuada, trazer influentes digitais, trazer pessoas de renome para uma atualização permanente desse professor, tá? E aí finalizaria a minha redação, tá? Então, o meu comentário no geral é que o tema é muito bom. O tema é para você, professor, pensar em redação, né? Então, você tem que pensar em redação nesse tema da redação, porque isso você vai aplicar depois você estando lá trabalhando no estado do Mato Grosso. Minha franja aqui. Trabalhando no estado do Mato Grosso. E uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que, eu até já falei lá no começo do vídeo, se você, depois quando pegar essa redação, precisar de recurso, eu faço recurso, tá? Aí você chama aqui no suporte, tem um WhatsApp aqui para suporte, você chama a gente e a gente direciona e faz o recurso para você. Sempre dá para ganhar um pontinho a mais, assim, tá? Na maioria das vezes, né, a gente consegue aí subir alguma classificação, melhorar uma pontuação com o recurso. Pode acontecer de não conseguir? Pode, mas sempre dá pra gente fazer uma avaliação com bastante carinho e subir alguma pontuação aí pra você, tá? Então, qualquer coisa, chama a gente aqui. Me contem nos comentários como vocês foram, o que vocês argumentaram, como vocês fizeram a sua redação, tá? Ó, uma beijoca.